a mais um vídeo aqui no canal Xadrez para DV, né? Um canal exclusivo para enxadristas com deficiência visual. E hoje a gente vai ver uma partida modelo, tá? É uma partida com o intuito de ensinar ou relembrar, né, alguns movimentos especiais, né? E neste vídeo nós vamos rever o roque, os dois roques, o roque pequeno e o roque grande, também chamados de roque maior e roque menor. O en passant, um movimento especial que não é conhecido por todos os enxadristas, e também há uma tática bastante utilizada chamada de cravada, hein? Bora lá então para o nosso vídeo, para a nossa partida modelo, né? Bom, é só vocês montarem o tabuleiro então na posição inicial, com as peças brancas viradas para vocês, tá, gente? Aqui nesse tabuleiro que está ao meu lado, né? Tem o meu vídeo aqui, embaixo de mim está escrito partida modelo, embaixo de partida modelo está escrito roque, en passant e cravada. Vale notar que en passant é um termo em francês, tá? Se escreve com E de elefante, N de navio, tá? Espaço, P de pássaro, A de amor, dois S de sapo, A de amor, N de navio e um T de trabalho, né? Um T mudo, né? Não tem nenhuma vogal depois do T. Então nós escrevemos en passant, mas pronunciamos en passant. É a forma correta de se pronunciar. E abaixo da palavra, do termo en passant, está escrito cravada, ok? Logo abaixo de mim tem aqui dois links, dois endereços, um do meu site, prowendel.com. Quem tiver interesse em aprender a jogar xadrez ou melhorar o seu nível de jogo, é só entrar lá. Do lado direito do site está escrito ProWendel, depois de um logo do Instagram, que eu também tenho um perfil no Instagram para divulgar o meu trabalho, para divulgar também vários, aliás, eu mais divulgo o xadrez do que propriamente o meu trabalho. E em cima aqui de mim, de onde eu estou, está o logo da minha empresa, ProWendel. Do lado tem uma torre e no meio da torre tem uma telinha de vídeo, né, uma forma de utilizar o ensino do xadrez via internet com a torre aí, né? Ficou bem legal o logo. E do meu lado direito, né, para vocês aí, está o tabuleiro de xadrez com as marcações, com as anotações, tá? Lembrando que as colunas, elas são identificadas por letras, tá, gente? Então, aqui nós temos a coluna A, que eu estou marcando por uma seta verde, depois a B, C. Então, a cada coluna aqui estou marcando por setas verdes, né, indicando essas colunas. Marquei a coluna D, coluna E, a coluna F, a coluna G e, por último, a última coluna do lado direito, do ponto de vista de brancas, é a coluna H, ok? Muito bem. E tem também os números, tá, gente? Tem também os números, que está aqui o número 1, que é onde ficam as peças brancas, né, iniciando pela torre, que estou marcando com uma seta amarela. A fila 2, que é onde ficam os peões brancos, tá? Depois a fila 3, que neste momento está vazia, fila 4, 5 e 6, que também estão vazias, tá? A fila 7, que tem os peões pretos, e a fila 8, que tem as peças pretas. Por que eu falei peões e peças? Porque peão a gente não considera como uma peça de xadrez. O peão é uma peça menor, tá, gente? Então, quando a gente ganha um peão, a gente não fala que ganhou uma peça. A gente diz que ganhou um peão, ok? Muito bem. E quando a gente ganha uma peça, uma torre, um cavalo, um bispo, dama, né, a gente fala que ganhou realmente uma peça, ok? A gente vai estudar isso mais pra frente, fiquem tranquilos, porque hoje é dia de nós revermos ou aprendermos estes dois movimentos especiais e essa técnica, que é a técnica da cravada. Muito bem, se você ainda não montou o tabuleiro, dá uma pausa aqui no vídeo, porque eu já vou começar a iniciar a partida modelo, ok? Uma partida modelo é uma partida que não foi jogada por nenhum enxadrista, é uma partida que foi inventada, né, no caso por mim, com o objetivo de nós aprendermos essas técnicas e essas regras do jogo de xadrez, ok? Vamos lá então, gente. O primeiro lance é peão de E2 para E4. Então, o peão que está na frente do rei branco,
ele movimenta duas casas e ele sai da casa E2, que eu acabei de pintar aqui de verde, e vai para a casa E4, que eu acabei de pintar de vermelho, tá? Muito bem. Eu vou continuando os lances, tá, pessoal? Se eu estiver indo muito rápido, é só você dar uma pausa no vídeo e depois continuar. Fiquem tranquilos, porque não é um vídeo ao vivo, então vocês podem controlar como vocês bem entenderem. O lance preto, neste momento, foi jogado agora o cavalo que está em B8, ele foi para C6. Então o cavalo que está lá na casa B8, que eu acabei de pintar aqui de verde, foi para a casa C6, que eu acabei de pintar de vermelho, tá? O cavalo preto, né? Uma vez de cada, né? Jogou o peão branco de E2 para E4, e agora o cavalo de B8 foi para C6. O cavalo de B8 é o cavalo que está mais à esquerda, que está do lado da dama preta, ok? Muito bem, o lance jogado agora das brancas é o peão de D2 para D4, de Davi 2 para Davi 4. Né? Eu até tinha esquecido de utilizar os nomes, né? Então o peão, o primeiro lance das brancas foi o lance Eva 2 para Eva 4, né? E2 para E4. Depois o lance preto foi cavalo de Bela 8 para César 6, de B8 para C6. E agora, o peão branco foi de Davi 2 para Davi 4. D2, que é a casa que estou pintando de verde, para a casa D4, que foi para que estou pintando de vermelho. Wendel, por que você está pintando se esse é um vídeo para deficientes visuais, né? Porque nem todos os deficientes visuais eles têm cegueira total, né? Muitos têm baixa visão e acabam conseguindo assistir a este vídeo. É exatamente por isso que eu coloquei um fundo mais claro. O fundo dos meus vídeos eles são azul escuro. Neste aqui é um azul royal, um azul bem clarinho, né? Que é para que se destaquem as letras da cor preta que eu coloquei aqui para vocês, para que fiquem mais fácil. Inclusive, as letras e os números do tabuleiro eu deixei bem grandão aqui, que é para que vocês tenham mais facilidade para encontrar essas coordenadas, ok? Mas deixa seu palpite aí no vídeo, tá, gente? Nos comentários, para eu saber se ficou bom ou não, tá? Se vocês quiserem que eu aumente ainda mais ou não as letras ou os números que eu coloquei aqui, tá bom? Muito bem, as brancas jogaram então o peão de Davi 2 para Davi 4, o lance agora é das pretas. E as pretas vão jogar o peão de Davi 7, o peão que está na frente da dama, vai para Davi 6, tá? Então o peão que está em D7, que eu pintei agora de verde, vai para D6, que eu pintei agora de vermelho, de Davi 7 para Davi 6, tá? Avançou o peão. Agora as brancas vão fazer um lance que é ruim de ser feito, tá? Então eu estou fazendo esse lance só para fins pedagógicos, tá, gente? Para a gente poder aprender, tá? Não façam esse lance, porque não é um lance muito bom para ser feito, mas como o objetivo é nós aprendermos, tá? Então eu peço que vocês façam este lance aqui. O peão que está em Eva 4, o primeiro lance que vocês fizeram, né? Vai de Eva 4 para Eva 5, né? Vocês vão movimentar agora o peão de E4 para E5. Eva 4, que eu estou pintando de verde, para a casa Eva 5, que estou pintando de vermelho. Bom, neste momento, as pretas elas podem capturar o peão branco, tanto com o cavalo, que eu estou sinalizando aqui com uma seta verde, como com o peão, que eu estou sinalizando com uma seta vermelha, tá? Já que o peão captura uma casa na diagonal. Entretanto, pessoal, nós não vamos fazer isso, tá? Neste momento, as pretas vão fazer um lance para que nós possamos aprender a regra do en passant, tá? Aqui as pretas vão jogar o peão que está na casa F7, que está na casa Félix 7, vai para a casa F5, para a casa Félix 5. Isso mesmo, é movimentar o peão de F7, de Félix 7, duas casas para frente, parando ao lado do peão de E5 das brancas. Pessoal, nós aprendemos que os peões eles capturam uma casa na diagonal, correto? Muito bem.
Exatamente por isso é que a gente vai aprender este movimento especial. O en passant é um termo em francês que significa de passagem. É um termo em francês que significa passar por algum lugar, passar pelo lugar. Né? É um termo assim, vou dar uma passada em algum lugar. Né? É algo que faz rapidamente. E é o termo que dá nome a este movimento do xadrez, en passant. Tá? Bastante gente chama ele de en passant, mas a forma correta de pronunciar é en passant. Muito bem. Neste momento que as pretas acabaram de jogar o peão de F7 para F5, as brancas podem capturar este peão. Tá? Nossa, mas como que pode capturar o peão se o peão não está na diagonal? É exatamente isso, gente. Quando um peão movimenta duas casas, que foi o caso do peão preto, que andou na casa de Félix 7, andou duas casas, que eu estou pintando de verde aqui, para Félix 5, e para ao lado de um peão adversário, estou sinalizando com uma seta vermelha que parou aqui ao lado do peão branco, este peão branco, no caso, né, que parou ao lado dele, né, ele pode capturar o peão preto que parou ao lado dele. Tá? Como que ele vai capturar? Da mesma forma que se este peão tivesse movimentado apenas uma única casa. Então é só você pegar aí o seu peão que está na casa Eva 5, o peão branco que está na casa Eva 5, movimenta ele até a casa Félix 6, uma casa na diagonal, né, para a casa Félix 6. E quando você faz isso, né, se você tem baixa visão, né, ou uma visão um pouco melhor, você reparou que o peão preto que estava na casa Félix 5, ele sumiu automaticamente. Né, o movimento que o computador realiza, né, como eu capturei este peão, basta retirar o peão de Félix 5. O en passant é o único movimento no jogo de xadrez que você captura uma peça e você não fica no mesmo lugar que essa peça estava anteriormente. Né? Porque o peão preto ele foi para a casa Félix 5, e o peão branco que estava na casa ao lado, na casa Eva 5, movimentou na diagonal, que eu estou sinalizando com uma seta verde, e parou na casa Félix 6. Nossa, Wendel, então, se o peão preto tivesse movimentado apenas uma única casa, na casa Félix 6, em vez de na Félix 7, né, ele poderia ter sido capturado pelo peão branco, né? Sim, poderia, porque estaria na diagonal. Mas como ele andou duas casas, ele parou do lado, né? Andou duas casas de uma vez só, o peão preto também pode ser capturado pelo peão branco pela regra do en passant. Tá? Quais são as duas condições para que você possa capturar por en passant? A primeira condição é que o peão ele tenha movimentado duas casas de uma vez só. Se o peão preto ele estivesse na casa Félix 6 e depois tivesse andado uma casinha só, você não pode capturar o peão, tá, de Félix 5, porque ele parou do seu lado, mas ele andou só uma casa só. Tá? E a segunda regra, a segunda exigência, né, para que você possa capturar, é que você faça essa captura no mesmo lance. Tá? Então ele jogou o lance peão F7 para F5, né, peão Félix 7 para Félix 5, você tem que capturar no mesmo lance. Se você fizer algum outro movimento, depois o adversário joga, né? Aí quando for a sua vez, você não pode capturar o peão preto por en passant mais, tá? Não este peão, né? Tem que esperar que um outro peão faça esse mesmo movimento e pare do lado do seu peão. Quando eu digo do lado, é encostado, tá, gente? Se fosse um peão que estivesse a 2 colunas de distância, 3 colunas, aí você não pode capturar o peão por en passant. Pessoal, essa técnica, ela não é muito, essa regra, ela não é muito conhecida, não é conhecida por todos, por dois motivos. Primeiro, porque nem todo mundo que joga xadrez se preocupa em conhecer todas as regras. E segundo, porque é uma regra que é pouco utilizada, tá? O en passant ele acontece pouquíssimas vezes, uma vez a cada 10, talvez 15 partidas, a gente vai ver alguém capturar um peão adversário por en passant. Né? Não é uma técnica que é muito comum da gente ver. Ok, pessoal? Muito bem, então acabamos de aprender o en passant. Se você tiver alguma dúvida sobre ele, deixe um comentário aqui no vídeo que eu respondo você assim que eu vir o seu comentário, ok? Muito bem, pessoal, vamos continuar a partida. Então retirou o peão
de Félix 5, né? E o peão branco foi para Félix 6. Agora o lance é preto, né? As pretas não vão deixar isso barato, né? E vão jogar agora o cavalo que está na casa Gustavo 8, casa G8, que estou pintando de verde, vai capturar o peão branco que está na casa Félix 6, que eu vou pintar aqui de vermelho, né? Então, cavalo seu de Gustavo 8 captura o peão branco de Félix 6. Muito bem. Lance branco agora, tá? As brancas vão movimentar o cavalo que está na casa Gustavo 1, vai para Félix 3. Casa G1, que estou pintando de verde, o cavalo vai para a casa Félix 3, que estou pintando de vermelho, ok? Muito bem. O lance agora é preto, tá? As pretas vão movimentar, se eu estiver indo muito rápido, é só pausar o vídeo, tá bom, gente? As pretas vão jogar agora o bispo que está na casa de C8, casa César 8, vai para a casa Gustavo 4. Sim, o bispo que está do lado da dama preta vai movimentar para a casa Gustavo 4, ameaçando neste momento o cavalo branco que está na casa de F3, na casa de Félix 3. Né? Muito bem, pessoal. Aqui a gente aprende o primeiro conceito de cravada. Tá? Essa cravada também é chamada de cravada relativa. Por quê? Porque o bispo está ameaçando a dama, o bispo está ameaçando o cavalo neste momento. Então o bispo preto, que está na casa Gustavo 4, está ameaçando o cavalo branco que está na casa Félix 3. Vou pintar a casa do bispo de verde e a casa do cavalo de vermelho. Né? Mas por que este cavalo ele está cravado? Ou seja, por que ele não pode sair dali? Não é que ele não possa, ele até pode. Mas aí as brancas sofreriam uma consequência. Essa consequência seria que o bispo preto poderia capturar a dama branca. Né? E a dama branca, né? A dama é uma peça muito mais valiosa, muito mais poderosa do que o bispo. Não compensa a gente perder uma dama para ganhar um bispo, né? Porque depois que o bispo capturasse a dama branca, o rei branco poderia capturar o bispo. Mas não compensa, né? Perder uma dama para ganhar um simples bispo, né? Então aqui nós podemos dizer que o cavalo, se o cavalo sair, as brancas sofrerão uma consequência, né? Ou seja, o bispo preto vai capturar a dama. Né? Então o cavalo pode sair daí? Pode, mas é bom? Não, né? Porque vai perder uma dama, né? Não compensa perder uma dama para ganhar um bispo. Então nós dizemos que o cavalo ele está cravado, tá? E como o cavalo ele pode sair daí, apesar de ser um lance ruim, né? Ele pode sair dali, a gente fala que é uma cravada relativa. Ou seja, o jogador ele escolhe se vai tirar o cavalo ou se não, se ele não vai tirar o cavalo daí, tá? Bom, o lance agora é branco, tá? E as brancas vão jogar o bispo que está na casa Félix 1, vai para a casa Bela 5, tá? Então, o bispo que estava na casa F1, Félix 1, que estou pintando de verde, vai para a casa vai para a casa Bela 5, né? B5, que estou pintando de vermelho. E aqui nós vemos uma outra cravada. O bispo branco está ameaçando capturar o cavalo preto. Ah, Wendel, mas o cavalo preto já está protegido pelo peão que está em B7, o qual estou pintando de amarelo. Então o peão preto de B7 já está protegendo o cavalo. Sim, exatamente. Mas, pessoal, mesmo que se esse cavalo queira sair daí para se defender, para fugir dessa ameaça, né, ele não pode. Neste caso, não estou falando que seria um lance ruim, né, que ele pode, mas não seria um lance bom. Não, o cavalo neste momento, ele não pode realmente movimentar daí. Seria um lance ilegal, tá? Um lance que foge da lei do xadrez. Por que um lance ilegal? Porque se você movimentar esse cavalo daí, o seu rei estará ameaçado, tá? Ou seja, se o cavalo saísse daí de alguma forma, né,
o bispo branco, que está na casa Bela 5, ameaçará o rei preto, que está na casa Eva 8. É tão ilegal esse lance, tão proibido, que quando eu clico no cavalo aqui para movimentar o cavalo, ele nem se move daqui. Por quê? Porque seria um lance ilegal, né? O computador não deixa que lances errados sejam realizados no tabuleiro, né? Então aqui o cavalo ele está cravado, mas como ele não pode, por nenhuma hipótese, sair daí, a gente chama essa cravada de cravada absoluta. A cravada absoluta é quando não pode mesmo, por nenhuma hipótese, sair dali. A cravada relativa é quando você pode sair dali, mas você vai sofrer alguma consequência com isso, ok? Bom, aqui as pretas optam por jogar a dama para frente, para a casa D7, né? Então a dama preta agora vai da casa Davi 8 para a casa Davi 7, né? Podem movimentar. E agora a gente vai fazer o roque. O roque é um movimento especial, tá? A palavra roque vem lá do sânscrito persa, numa língua morta, já que ninguém mais pronuncia por ela, tá? Que a palavra roque, né, vem da palavra rock, né? R-O-K, que significa torre, tá, gente? Então, sempre quando a gente pensa na palavra roque, nós estamos nos referindo à torre. É o único movimento, tá, gente? O roque é o único movimento do xadrez que nós movimentamos duas peças em um único movimento, né? A gente vai movimentar duas peças nossas em uma única vez, tá? Como que é feito o roque? É muito simples. O roque é um movimento que é feito para proteger o rei. Então, o rei, ele vai fugir para o canto. Então, para que você possa fazer o roque, né? Como o rei vai ter que correr, vai ter que fugir, você não pode ter movimentado o seu rei antes. Se você já movimentou o seu rei, você não pode mais fazer o roque na partida, tá? O roque ele só pode ser feito uma vez na partida por cada um dos dois jogadores. Então as brancas só podem fazer o roque uma vez, as pretas também só podem fazer o roque uma única vez, ok? Então, para fazer o roque, você vai primeiro pegar o seu rei, no caso o rei branco, né, a vez é das brancas, né? Então o rei que está na casa Eva 1, você vai movimentar ele duas casas em direção à sua torre, né? Em qual torre, Wendel? A torre que está na casa Hector 1, H1, ou a torre que está na casa Ana 1? Bom, para fazer o roque, é preciso que não tenha nenhuma peça entre o rei e a torre. Então, neste caso, só pode ser feito o roque para o lado que tem a torre em H1, né? A torre em Hector 1. Então, pega o seu rei, movimenta duas casas, né? Passa pela casa Félix 1, e vai parar na casa Gustavo 1, tá? Poxa, mas por que passa pela casa F1? Bom, porque o rei está fugindo, né? Exatamente por isso, como o rei vai passar pela casa de Félix 1, se tiver alguma peça ameaçando, uma peça preta, né, uma peça adversária, ameaçando a casa de Félix 1, né, obviamente você não pode fazer o roque, né? O seu rei não pode passar por uma casa ameaçada. Da mesma forma que se tivesse alguma peça preta ameaçando a casa de Gustavo I, a casa onde o rei vai parar, você também não poderia fazer o roque, né? Porque se você quer proteger o rei, como que você vai proteger o rei deixando ele numa casa ameaçada, né? Não pode, né, galera? Então aqui você vai pegar o seu rei, que está na casa de Eva 1, movimentar duas casas e soltar ele, encaixar ele na casa de Gustavo I. E quando você colocar o rei na casa Gustavo I, após feito isso, você vai pegar a torre que está na casa Hector I e pular o rei. E vai colocar a torre na casa de Félix I, tá? Desta forma aqui, tá? Então o rei branco saiu da casa de Eva 1, que estou pintando de verde, e parou na casa Gustavo I, que estou pintando de amarelo. E a torre que estava na casa de H1, que estou pintando de verde, foi para a casa Félix I, a qual estou pintando de vermelho. Tá? Reparem que o rei agora está muito mais protegido, né, no cantinho, atrás dos seus peões, né, do que antes, né, que outrora estava ameaçado, estava no centro aí do tabuleiro, né, um local que normalmente não é um local seguro para o nosso rei ficar. Pessoal, reparem que a torre andou apenas duas casas, né? Pulou o rei e pum, e ficou naquela
na casa de Félix 1, tá? Então a gente fala que esse é o roque pequeno, o roque que a torre anda só 2 casinhas. E agora a gente vai fazer o roque grande, o roque em que a torre andará 3 casas. Então a vez é das pretas, né? A gente vai pegar o rei preto que está na casa de Eva 8. Novamente a gente vai andar com ele 2 casas, né? Porque o rei, para fazer o roque, ele anda 2 casas. Ah, então o rei pode andar 2 casas, Wendel? Não. O rei não anda 2 casas, tá, gente? O rei anda só de uma em uma casinha para qualquer direção. Mas para fazer o roque, que é um movimento de fuga, né? Que é um movimento que o rei precisa se defender, né? É como se nós estivéssemos em casa ou em algum lugar e acontecesse algo, um estrondo gigantesco, né? Então nós nos andaríamos, nossa, me enrolei tudo aqui. A gente andaria rápido, né? A gente tentaria fugir rápido, né? A gente não estaria andando devagar, né? A gente vai tentar fugir rápido. É a mesma coisa que o rei vai fazer, né? O rei vai andar rápido, vai andar 2 casas aí para fugir, né? Então a gente pega o rei preto agora, que está na casa de Eva 8, E8, e vai para a casa de C8, César 8, tá? E quando o rei anda 2 casas aqui, depois que o rei andar 2 casas, a torre que está em Ana 8, na casa A8, vai pular o rei. Então vai andar a casa de Bela 8, vai pular o rei que está em César 8 e vai parar do ladinho do rei na casa de Davi 8, tá? Podem fazer isso, né? Movimentou o rei que estava na casa Eva 8, que estou pintando de verde, e o rei foi parar na casa de César 8, a qual estou pintando de amarela, e a torre preta que estava na casa de A8, a qual estou pintando de verde, foi parar na casa de Davi 8, a qual estou pintando de vermelho. Reparem aqui, pessoal, que a torre preta andou 3 casas dessa vez. A torre estava em A8, andou para Bela 8, uma casa. César 8, 2 casas. Davi 8, terceira casa, né? Ou seja, andou 3 casas para conseguir pular o rei. Então, para este lance, nós damos o nome de roque grande ou roque maior. E no caso das brancas, que fizeram o roque em que a torre anda apenas 2 casas, a gente chama de roque pequeno ou roque menor, tá? Uma outra condição, tá, gente, para que a gente possa fazer o roque é que a torre não tenha movimentado ainda, tá? Então, relembrando, para fazer o roque, tá? O rei não pode passar por uma casa que está ameaçada, não pode parar em uma casa que está ameaçada, o rei não pode ter movimentado ainda, a torre também não pode ter movimentado ainda, obviamente não pode ter peças entre o rei e a torre, e a última informação que é importante eu dar para vocês, se o rei estiver em xeque, ou seja, se ele estiver ameaçado, no momento em que ele está ameaçado, ele não pode fazer o roque, ok? Sim, se o rei está ameaçado, está em xeque, ele não pode fazer o roque, tá? Ah, Wendel, mas como que ele não pode? Se ele estiver em xeque, como que eu não posso fazer o roque se o roque é um movimento de fuga? É uma regra do jogo de xadrez que é especificada dessa forma. Se o rei está em xeque, ele não pode fazer o roque. Primeiro você precisa colocar uma peça na frente, né, entre a peça que está ameaçando e o seu rei, ou então capturar a peça que está ameaçando, né, o seu rei com alguma outra peça, e depois sim, quando o lance for seu novamente, você pode realizar o roque. Ok, pessoal? Muito bem. Nesta aula a gente aprendeu então o roque, né, o roque menor e o roque maior, o en passant e a cravada relativa e a cravada absoluta. Aguardo vocês para o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.